Olá! Sempre que eu falo da graduação de letras, muitas pessoas aparecem aqui dizendo que gostam muito do curso de letras ou que pensam em fazer. Então, há uma playlist aqui no canal, inclusive, chamada Letras, voltada a esse assunto da graduação, mestrado, doutorado. Tudinho vocês podem conferir por lá, o link sempre fica ali na descrição e também nos comentários. E hoje eu trouxe mais um vídeo aí para entrar nesse tema da graduação de letras, que é nada mais, nada menos do que os meus 10 livros favoritos que eu li na graduação de letras. E para quem não sabe, em letras nós não estudamos somente literatura brasileira, portanto teremos aí vídeos de literatura de vários lugares do mundo e, é claro, também com alguns nacionais. O meu critério para essa lista de livros é baseado simplesmente no meu gosto literário, então não estou fazendo nenhum juízo de valor crítico no sentido de estudos literários, não é nada disso. É simplesmente os livros que mais me encantaram enquanto leitora. Então já fica a dica aí, não somente para quem é da área de letras, mas para todo mundo que se interessa por literatura. Mais dois avisos aqui antes de iniciarmos o vídeo. O primeiro deles é que não há uma ordem necessária de primeiro e segundo lugar nessa lista, não. Eu simplesmente selecionei os 10 que eu mais gostei mesmo. E aí eu vou falando deles no decorrer do vídeo, vocês vão percebendo quais que eu gostei mais e quais que eu gostei, mas não tanto. E o segundo aviso é que todos os livros que eu menciono no vídeo, em qualquer vídeo aqui no meu canal, eu sempre deixo o link na descrição, que é o meu link da Amazon. E comprando por lá, vocês não pagam nada mais e ajudam o canal com uma pequena comissão. Então, por favor, sempre que comprarem livros por indicações minhas, utilizem o meu link. Dito isso, vamos lá para a minha lista. Um livro que não poderia ficar de fora dessa lista é Vidas Secas. Vocês não têm noção do quanto Vidas Secas me emocionou. Esse é um livro muito curtinho, deve ter menos de 100 páginas. E, gente, é um livro que toca no fundo da sua alma. Se você já leu, você vai saber do que eu estou falando. Que a cachorra-baleia é a grande protagonista dessa história para mim. Mas é uma história que traz vários temas de leitura, sabe? Por exemplo, falta de água, escassez, a seca no Nordeste. Vidas Secas também pode ser trabalhado na questão de pensar a linguagem, a comunicação, o quanto ela é importante e o quanto ela faz falta a quem não tem essas habilidades de fala, no sentido de não saber como se expressar. Então é um livro assim riquíssimo para pensar diversas coisas. Eu não vou me alongar na história de cada livro, porque senão esse vídeo vai ter, sei lá, 3 horas, 4 horas. Eu só quero mesmo dizer os livros que eu mais gostei. Mas Vidas Secas, ele traz a história de uma família de retirantes que, quando acaba a água em um lugar, eles têm que ir para outro. Quando acabam os recursos daquele lugar, eles têm que se mudar de novo. Eles são extremamente pobres, eles não têm locais fixos. E é muita tristeza, sabe? É um livro que realmente vai te emocionar. E como deixar de fora dessa lista os contos de Edgar Allan Poe? Bom, nós não lemos todos os contos do Poe, mas o livro que eu recomendo para vocês é o livro Contos de Imaginação e Mistério, que é o livro que eu tenho e que alguns contos trabalhados na graduação de letras eu li por ele. Os contos do Poe, eles são basicamente uma aula de escrita, porque eles são muito bem construídos, vale muito a pena ler. E assim também deixo aí a dica do livro de contos da Lígia Fagundes Telles, que eu também tive a oportunidade de conhecer por meio da Faculdade de Letras. A Lígia é uma autora nacional incrível e talvez seja a minha autora nacional favorita, quem sabe? Eu vivo mudando, mas é uma das favoritas com certeza. Assim como o Poe, ela tem um poder de construir um conto de uma forma tão profunda que, por mais que ele seja curtinho, ele te perturba e ele fica na sua cabeça por um tempão. A Lígia também escreve alguns contos inspirados em Edgar Allan Poe, como é o caso de um dos contos mais famosos dela, que é Venha Ver o Pôr do Sol. Eu acredito que são dois contistas aí que, se você quer ler mais contos, você precisa conhecê-los. Depois, como passar pela Faculdade de Letras e não se apaixonar por Virginia Woolf. Eu li, se eu não me engano, 2 ou 3 livros dela na graduação inteira, mas os que mais me marcaram foram os livros Mrs. Dalloway, que traz uma história totalmente introspectiva, uma aula de fluxo de consciência realmente, e também o livro Ao Farol. Foram os meus favoritos da autora que eu li durante a graduação de letras e que, é claro, foram debatidos em sala, então muito mais do que a minha experiência, eu também pude aprender muito em discussões com os professores e com os colegas. Como deixar de mencionar Franz Kafka e
o seu A Metamorfose, visto que esse livro tem um dos inícios mais inusitados da literatura. Vou até pegar ele aqui na minha estante, porque ele tá bem fácil aqui, e vou mostrar para vocês como começa. Primeiro, deixa eu mostrar a minha edição da Abril Coleções, que é simplesmente perfeita. Todos os livros da Abril são lindos, que eu acho que eu já mostrei para vocês aqui em algum momento no canal, eu tenho certeza, porque eu sempre mostro esses livros em todo lugar, porque eles são lindos. Eles são de tecido, sabe? Então eles são bem parecidos, a textura é muito legal, enfim, gosto muito. E aí vou abrir aqui para vocês, né, para mostrar o início de A Metamorfose, para convencer você a ler mesmo, hein? Porque é super curto, gente, tem menos de 100 páginas, olha só. Tem 92 páginas. Por favor, leiam A Metamorfose do Franz Kafka, não aceito menos que isso. Olha esse início. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor Samsa acordou e viu-se em sua cama transformado num inseto monstruoso. Tem como não ficar curioso lendo esse início? Não tem. É um livro realmente totalmente diferente, porque ele já começa assim, daquele jeito. Se alguns livros trazem esse clímax no meio do livro, outros no final, Franz Kafka ignora tudo isso e começa a história muito forte, de um jeito que você só vai, sabe? Você nem para respirar. Inclusive, A Metamorfose está na minha lista de possíveis futuras releituras, porque eu gostaria de trazer uma resenha dele aqui no canal. Como é um livro que eu já li há muito tempo, muitas coisas eu esqueci, apesar de que a história central ali continua viva na minha cabeça, né? Clássicos são clássicos. E eu quero muito trazer aqui para vocês, então possivelmente eu relerei ele aí no futuro, e aí conversaremos sobre ele aqui no canal. Também é um livro assim interessantíssimo para que nós possamos refletir sobre os rumos da sociedade, sobre a nossa importância. Será que somos de fato importantes ou será que somos substituíveis? Pense nisso. Outro livro totalmente marcante foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Uma novela bem curtinha, também deve ter menos de 100 páginas, mas que eu acho que é a melhor porta de entrada para você conhecer a obra de Dostoiévski, porque ela é muito pesada e ao mesmo tempo é tão curtinha, então você vai conseguir ter uma perspectiva muito boa do que é Dostoiévski. Muita gente começa por Crime e Castigo, mas eu acredito que seja melhor começar ali por Memórias do Subsolo, tendo em vista que Crime e Castigo é muito maior, né? Tem o quê? 450 páginas a mais, e é uma história que vai de forma mais lenta até por causa dessa extensão, enquanto Memórias do Subsolo é muito mais rápida, então você acaba se prendendo mais na história. Eu acho que dá para ter uma ideia da dimensão da obra do autor. E assim, um livro que eu penso nele até hoje, sabe? Ele já apareceu aqui no canal em alguns momentos e não foi por acaso. E é mais um livro que eu quero reler, porque eu li ele acho que em 2015, por aí, então ainda está fresco na minha memória as ideias que o livro me trouxe, sabe? Mas toda a narrativa eu vou esquecendo, os detalhes vão sumindo, é super normal isso acontecer com os leitores, mas é claro que vale a pena reler esse livro, então possivelmente eu lerei ele novamente para trazer uma resenha aqui para vocês, porque eu quero divulgar essa palavra desse livro, porque ele merece. Outro livrinho que não poderia de forma alguma ficar de fora dessa lista é O Primo Basílio. Gente, que livro, hein? Livro polêmico, livro que te prende, livro, assim, se você é fofoqueiro também você vai gostar desse livro, porque é um livro daquele cheio de intrigas amorosas e tudo mais, e é um livro que ele não foca nessa história de amor, de possível amor, de amor impedido, sabe? Ele não foca somente nisso, ele traz várias críticas sociais, ele trabalha com várias situações polêmicas além disso. Então, é um livro que tem uma dimensão, assim, indescritível. Dá para debater sobre muitas coisas e também é interessante para pensar o contexto da época de Portugal, sabe? Porque eu já falei disso em outros momentos, acredito que principalmente quando eu resenhei O Crime do Padre Amaro, que é outro livro do Eça de Queiroz muito polêmico, eu mencionei aqui que eu mal posso imaginar o que foi para a época esse lançamento, porque se hoje em dia estes são livros assim totalmente chocantes, que criticam arduamente e diretamente diversos pontos, como a igreja, como o casamento, como a sociedade, essa visão um pouco hipócrita, digamos assim, que ela tem, eu não consigo realmente imaginar como foi naquele tempo a recepção dessa obra de Eça de Queiroz. Então, gente, vale a pena a leitura para vocês entenderem do que eu estou falando.
E para fechar essa lista, eu não poderia deixar de fora Dom Casmurro, porque é um livro que eu já havia lido antes de ingressar em letras, mas na faculdade de letras eu pude ter um debate mais amplo dele, discutir várias questões, por exemplo, quanto Bentinho ou Dom Casmurro não é um narrador confiável, quanto toda a história que ele conta, na verdade, foca no ponto de vista dele. E será que Capitu traiu? Eu acho que não sei opinar. Depois dos vários pontos de vista que eu tive contato, mas o que eu acredito é que não podemos confiar em narradores de forma alguma. E é interessante toda a história por trás desse livro, sabe? Porque por muito tempo acreditou-se que sim, a Capitu tinha traído. Só em determinado momento, quando uma crítica literária norte-americana ela aponta Dom Casmurro como um livro muito curioso por trazer essa questão da dualidade, é que as pessoas começam a pensar que de repente houvesse uma dualidade, se traiu ou não traiu, porque até então tinha-se como certo que traiu e ponto. Então é muito interessante toda a história do livro e também a história por trás do livro. Eu recomendo demais Dom Casmurro, pelo amor de Deus, se você gosta de literatura brasileira, você vai adorar. Novamente, realço não somente pela trama, mas também por tudo que há por trás disso, por Machado de Assis e toda a sua história. E por fim, um livro que eu li ali mais pro final da graduação de letras, eu já estava, se eu não me engano, no 4º ano, o último ano também, porque a graduação de letras tem 4 anos, que foi o livro Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, um autor angolano. E esse livro também é muito curtinho, se eu não me engano ele tem 110 páginas por aí, e ele é narrado por uma osga, isso mesmo. Se você não sabe o que é uma osga, eu não vou te contar, você vai ter que ver a minha resenha desse livro, que ficou muito legal nessa parte. E eu vou deixar o link ali na descrição também. Mas é um livro totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido. Eu acho que também por ser um autor de um país que nós não temos tanto contato, apesar de que na Angola eles falam a língua portuguesa, eu acho que vale muito a pena você conhecer, hein? Já fica essa grande dica de leitura, porque é um livro que vai trabalhar muito sobre a nossa relação com o passado, a nossa relação com a história, com a verdade, com as verdades que nós construímos para nós mesmos e que nós acreditamos ou passamos a acreditar. É um livro muito rico também para pensar a nossa relação com o nosso lar, com a nossa casa, com a nossa família. É um livro aí que, sério, vocês precisam ler, hein? E é isso por hoje. Essa foi a minha lista de 10 livros que eu mais gostei na graduação de letras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações.